E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos classificar os tipos de escoamento, começando com os escoamentos viscosos e não viscosos, também chamados de invícidos. Para fazer isso, eu vou recorrer a alguns exemplos tradicionais do nosso cotidiano e ao número de Reynolds. Imagine, portanto, um objeto qualquer lançado no ar atmosférico. Já sabemos que esse objeto experimenta a ação da força-peso devido à atração gravitacional imposta pelo planeta Terra. Agora, esse mesmo objeto também experimenta uma força de arrasto devido à sua interação com o ar atmosférico. E, portanto, surge a pergunta: qual é a natureza dessa força de arrasto? Ela é decorrente do atrito com o ar atmosférico, sendo, portanto, uma força viscosa? Ou ela decorre do aumento da pressão na região frontal do objeto à medida que ele expulsa o ar para fora do seu caminho, sendo, portanto, uma força de pressão? Quem vai nos auxiliar a responder essa pergunta é o número de Reynolds, representado por RE. Trata-se de uma grandeza física adimensional, definida pela expressão ρ vezes V vezes L sobre μ. V representa a velocidade medida em metro por segundo. L é o comprimento característico do objeto. No caso de uma esfera, por exemplo, o comprimento característico é o seu diâmetro e, portanto, medido em metro. Rho representa a massa específica do fluido, medida em quilograma por metro cúbico. E μ representa a viscosidade do fluido, medida em Pascal vezes segundo, ou se você preferir, Newton vezes segundo por metro quadrado. Muito bem? Analisando essa expressão rapidamente, você conclui facilmente que, se o número de Reynolds for extremamente elevado, muito maior do que 1, os efeitos viscosos serão desprezíveis, porém terão extrema importância na análise do escoamento, conforme veremos futuramente. Ao passo que, se o número de Reynolds for muito menor do que 1, for um número extremamente pequeno, os efeitos viscosos passam a ser dominantes. Agora, se o número de Reynolds não se encaixa em nenhuma dessas classificações, a análise do escoamento se torna mais complicada, e isso nós não vamos fazer aqui. Muito bem? Bom, para evidenciar a sua importância, vamos aplicá-lo em duas situações do nosso cotidiano. Vamos imaginar uma bola de futebol lançada no ar atmosférico com um diâmetro de 23 centímetros, aproximadamente 0,23 metro, e uma velocidade de 108 km por hora, portanto 30 metros por segundo. Na sequência, vamos calcular o número de Reynolds para um grão de poeira lançado no ar atmosférico, sendo que ele possui um diâmetro de aproximadamente 1 milímetro, ou seja, 10 elevado a menos 3 metros, e uma velocidade de 1 centímetro por segundo, ou seja, 10 elevado a menos 2 metros por segundo. Vamos começar, portanto, com a bola de futebol. O número de Reynolds é igual a ρ para o ar atmosférico, a uma temperatura de 25 graus Celsius, eu ilustro os valores de ρ e μ. Portanto, nós temos 1,19 multiplicando a velocidade, multiplicando o comprimento característico. Muito bem. Tudo isso sobre a viscosidade. 1,84 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, para o grão de poeira, nós vamos obter RE é igual a 1,19 vezes a velocidade V, 10 elevado a menos 2, vezes o comprimento característico, 10 elevado a menos 3, sobre 1,84 vezes 10 elevado a menos 5. Efetuando os cálculos, você vai encontrar para a bola de futebol um número de Reynolds aproximadamente igual
a 446.250, enquanto que para o grão de poeira você vai encontrar um número de Reynolds aproximadamente igual a 0,65. Analisando estes dois resultados, você conclui facilmente que, para a bola de futebol lançada no ar atmosférico, os efeitos viscosos são desprezíveis. Consequentemente, a força de arrasto se deve quase que exclusivamente às forças de pressão, ou seja, ao aumento da pressão na região frontal à medida que a bola expulsa o ar do seu caminho. Agora, para o grão de poeira, o número de Reynolds é pequeno. Consequentemente, nesta situação, os efeitos viscosos passam a ser dominantes. E você conclui ainda o seguinte fato: para determinar a natureza da força de arrasto, não basta apenas analisar a viscosidade do fluido. Você deve levar em consideração todas as características que compõem o escoamento. Retornando agora para o exemplo da bola de futebol, eu vou fazer uma análise das linhas de corrente enquanto a bola escoa no ar atmosférico. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, retomar o exemplo da bola de futebol. Conforme vimos há pouco, o número de Reynolds nesta situação é extremamente elevado. Consequentemente, nós estamos tratando aqui de um escoamento não viscoso ou invícido, pois eu estou desprezando de fato a viscosidade do ar atmosférico, de forma que a força de arrasto, devido ao atrito com o ar atmosférico, seja igual a zero. Logo, nesta situação, a distribuição das linhas de corrente ao redor da esfera, ao redor da bola de futebol, é simétrica conforme eu ilustro no quadro. Sendo assim, nos pontos A e C, onde o espaçamento entre as linhas de corrente é maior, a velocidade do ar atmosférico medida no referencial da bola de futebol é mínima, logo a pressão é máxima. Já nos pontos B e D, onde o espaçamento entre as linhas de corrente é menor, a velocidade do ar atmosférico medida no referencial da bola de futebol é máxima, consequentemente a pressão é mínima. Essa relação entre velocidade e pressão nós vamos abordar futuramente. E convém destacar ainda que os pontos A e C são chamados de pontos de estagnação. Consequentemente, além da velocidade ser mínima em tais pontos, ela é nula. Analisando a figura, nós podemos concluir facilmente que a distribuição da pressão ao redor da esfera, ao redor da bola de futebol, é simétrica. Consequentemente, a força de arrasto, devido a essa distribuição de pressão, é igual a zero. Ora, se eu estou assumindo que a força de arrasto devido ao atrito com o ar é zero, e se a força de arrasto devido à ação das forças de pressão também é nula, nós podemos concluir que a bola de futebol não experimenta força de arrasto ao atravessar o ar atmosférico, o que não concorda de fato com a realidade. Esse paradoxo é chamado de paradoxo de D'Alembert. Como então podemos conciliar a teoria com a realidade? A resposta para essa pergunta surge 150 anos depois, com o advento da camada limite. Até o próximo vídeo.